Então, desde o início do ano eu venho comprando algumas ações. Quando o Banco do Brasil chegou a R$ 18, eu comprei. Por que que não tô aportando mais Banco do Brasil? Ano que vem acredito que ainda não vai resolver. Lá R$ 12, R$ 13, eu tava falando sobre ela no canal. Na minha opinião, as maiores oportunidades no Brasil hoje. Ações, eu comprei bastante desde o início do ano até agora. Inclusive, minha carteira subiu bastante em ações. Lá naquela época que a bolsa caiu pra caramba, em novembro do ano passado, e os fundos imobiliários descolaram pra Nossa, que caramba, época boa, Léo. aquela lá foi delícia, Cara, né, por que cara? que eu não vendi tudo que eu tinha? Vendi até a Carol, velho. Vendi meu podcast e tinha colocado tudo em fundo imobiliário. Tava muito barato, Eu cara. gravei, eu casei em dia 19 de outubro. Foi da época que tava caindo. Eu tive que gravar um vídeo na lua de mel, porque eu fiz um compromisso que eu sempre quando eu aportasse ia ser gravado. Eu tive que gravar um vídeo na lua de Mas aí mel gastou na pra lua poder. de mel, ferrou, né? E aí eu aportei bastante em fundo imobiliário. E a minha carteira ficou desbalanceada em fundo imobiliário. Então eu usei agora esse período de tempo deste ano, porque as ações, por incrível que pareça, elas caíram posteriormente aos fundos imobiliários. O fundo imobiliário não tem tanta volatilidade, mas lá em novembro aconteceu isso. Então, desde o início do ano eu venho comprando algumas ações. Principalmente as que estão descontadas, e aí é óbvio, existem duas teorias de investimento, uma que você investe mais em valor, uma que você investe mais em empresas descontadas. No Brasil é tão engraçado que você consegue juntar as duas, né? Então eu vim comprando muito BR Partners, lá R$ 12, R$ 13, eu tava falando sobre ela no canal. Então comprei bastante ali, se tornou, acho que se eu não me engano, a quinta posição da minha carteira. E aí, agora que listou a DR e tal, bateu R$ 19, não faz mais tanto sentido comprar. No preço teto até 20 dá pra ir, mas já tem pouca margem, né? Não faz tanto sentido mais. Comprei também bastante FIC, que é a Unifique, que é uma empresa de telecomunicação e tal. Ela tem números tão bons quanto da TIM, que é muito melhor do que a Vivo, só que ela é muito pequenininha. Então, tem a De tendência de crescimento, multiplicação né? Sim. muito maior, né? Muito maior. E você vê, assim, as ligações que ela consegue fazer, passagem de fio, aumento de número de clientes, diminuição do churn, que é o cancelamento. Cara, realmente, assim, é uma empresa Não interessante para conhecia dar. essa empresa, legal Uma saber. empresa interessante pra você estudar. Inclusive, a gente tá agora com uns 42, 43% de valorização até na carteira da Deus INSS, tá vendo? Que até Olha investindo lá. R$ 200 dá pra investir. Dá pra E, crescer. e aí, essas duas empresas eu investi bastante. E agora, pra mim, na minha opinião, as maiores oportunidades no Brasil hoje, ou é commodity, só que tem que tomar cuidado, ou é seguradoras. As seguradoras, elas realmente estão muito descontadas. Ponto especial para Caixa Seguridade, que caiu abaixo de 14, também tava uma delícia de aportar. E BB Seguridade, que ainda tá muito barata. Ela tá na casa dos 32, 33, ainda é muito bom para aportar 32. Até, o meu preço teto é 35. Então até 35 eu vou continuar aumentando as posições. Por quê? Dentro do modelo onde eu invisto, a parte de ações, eu tenho 80% da carteira em previdenciárias. O que são as previdenciárias? São basicamente empresas do setor perene, não necessariamente só do BEST, mas setor perene, onde eu confio que tem uma recorrência e tal e que são, teoricamente, já, entre aspas, boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, a VEG, muita gente fala que não é boa pagadora de dividendo, mas ela é. Ela paga 50% de payout. É porque ela tá muito esticada. Aí parece que ela não paga dividendo, porque fica lá o dividend yield de 1, 2%. Então, por exemplo, a VEG é uma empresa previdenciária, dá pra classificar. Só que é óbvio, você tá pagando cara. Então eu pego empresas previdenciárias que têm um bom payout, pelo menos uns 20, 50%, para poder já criar minha carteira previdenciária pro futuro, e que tem margem de segurança. E as seguradoras, cara, é como se você estivesse comprando renda fixa, com potencial de valorização e com expansão de negócio. Hoje, quando você investe, por exemplo, em pré-fixado, 3%, você pode ganhar com marcação. Vou pegar um exemplo melhor. Você investe num CDI, 15%. Tá rendendo mais do que o pré-fixado, só que já engana muita gente, né? Mas tudo bem. Então você pega lá 15% para render na renda fixa. Pô, é um rendimento muito bom. Aí você pega lá, vai comparar com o BB Seguridade, por exemplo. Pô, tá rendendo, tá pagando 10% de yield, não valorizou tanto, caiu nos últimos tempos. Então aí o cara que é mais leigo vai para renda fixa. Aqui a BB Seguridade, a Caixa Seguridade também, eles têm muito caixa. Até vocês podem olhar aí, tem um indicador chamado dívida líquida sobre EBITDA, que mede o quanto de dívida a empresa tem sobre o EBITDA que ela produz, que é o lucro operacional. A seguradora não pode ter dívida, porque ela tem que, né, se bater o carro, tem que pagar. Então ela é obrigatória ter caixa. E aí ela tem um montão de caixa lá. E esse caixa está investido onde? Renda Renda fixa. fixa. Então, se eu compro a BB Seguridade, eu compro o caixa descontado, com potencial de crescimento, E ainda na renda fixa ali. muito bom, muito bom. Então, assim, hoje as seguridades, elas estão sendo os meus maiores aportes, né? Caixa Seguridade eu comprei um pouquinho, BB Seguridade comprei, agora tô comprando, tá a maior posição, das seguradoras a maior posição. Fiz uma live com os alunos esses dias pra trás agora, analisando Porto Seguro. Por que que eu não investi em Porto Seguro, que é uma ótima empresa também? Por que que eu não investi em Porto Seguro? Bom, quando a gente abre as cartas na mesa, hoje a gente tem algumas seguradoras, tem a IRB, que é resseguradora, e tem a WIS, que é uma corretora de seguros. Então a Sim. gente tem 5 opções.
O bom do Brasil é isso, né? A gente tem 5 opções. Vamos escolher as melhores. Porto Seguro é bom, BB Seguridade é bom, Caixa Seguridade é bom. Qualidade, essas três são muito bons. O IS tem seus riscos porque são corretoras. Corretora, ela vende seguro de outra e ganha comissão, como se fosse um afiliado. E a IRB é a mais arriscada porque ela vende resseguro. Então, é o seguro do seguro, que é mais complicadinho de entender. Então, eu vou focar nessas três aqui, para uma pessoa que é mais leiga. Pô, tem essas três empresas. Eu estou no Brasil, mercado ineficiente, então eu vou olhar para a margem e para modelo de negócio. O modelo de negócio delas são bem parecidos. Porto Seguro, qual que é a diferença das outras duas? Porto Seguro é muito seguro de automóvel. Você abre lá o relatório, o sinistro, que é quantas vezes as pessoas acionam o seguro, é de 70%, 80%. Que não é ruim, é alto, mas não é ruim porque isso é de automóvel mesmo. Sim, um guincho. O André comprou um carro lá em Brasília. Nós voltamos lá pra Tenente Portela, que é a nossa cidade. Foi mais de 1.600 quilômetros. Voltamos tudo certo, tudo certo. Aí ele foi estacionar o carro na garagem, raspou o carro. Eita, Seguro, nossa. 2 dias. 2 dias acionou o seguro. Mas foi tudo certo, bem na Tudo garagem. Na garagem, raspou os carros. Então, em 2 dias de uso do carro, acionou o seguro. Seguro de automóvel tem muito sinistro. Tem. Muito pouca margem na Porto Seguro. Inclusive, se olhar no último relatório, a gente estava lendo, uma diminuição do seguro do sinistro de 6% aumentou o lucro dela de 100 milhões para 150 milhões. Então, enquanto a gente tiver muito sinistro, e a Porto Seguro é até um pouquinho mais sinistro, a gente vai ter essas variações de margem. Ou seja, é uma empresa que é mais de crescimento. Caixa de Seguridade, destaque em habitacional. DB Seguridade, destaque em agro. Aí depende do que você quer. Aí vai muito perfil agora. Primeiro, você sempre vai olhar a margem, você tem que olhar o que está mais descontado. Hoje, BB Seguridade está inegavelmente mais descontado que Caixa de Seguridade, mas você pode falar assim, Léo, eu abro mão um pouquinho de desconto, eu abro mão um pouquinho de potencial de rentabilidade para poder me expor no habitacional. Porque agora o taxa de juros vai cair, acredito que muito mais gente vai financiar Minha Casa Minha Vida. Saiu uma pesquisa agora do ex-presidente da Caixa, que era quem financiava, fazia a parte dos financiamentos da Caixa Minha Casa Minha Vida. E aí ele falou assim, hoje a parte imobiliária representa 10% do PIB do Brasil. A tendência é que até 2030 represente 20%. Ou seja, Caixa de Seguridade vai sair bem aí, né? Sim. Porque vai financiar muito, muito imóvel. E a Caixa de Seguridade, ela tá dentro do negócio da Caixa Econômica e é obrigado, você que vai financiar na Minha Casa Minha Vida, é obrigado contratar um seguro habitacional. Então, já sai vendido o seguro. Se você financia, já sai vendido o seguro. É a mesma coisa do agro na BB Seguridade. Por isso que o PVP delas são bem alto, porque elas não precisam de muita coisa. Então, hoje eu acho que, na minha opinião, humilde opinião, as empresas mais descontadas da Bolsa hoje, se a gente for olhar para setor perene, que aí depois a gente pode falar de oportunidade, mas para setor perene mesmo, seria as seguradoras. Algumas outras já caiu a margem, né? Deu uma valorizada. E mesmo assim ainda tá barato. Mas olhando para a margem, a gente sempre tem que olhar para a margem quando vai olhar as opções. BB Seguridade, Caixa de Seguridade e tal, são as maiores oportunidades. Ô, Léo, você não citou o Banco do Brasil. Eu sei que você já fez vários vídeos, então você é um cara que tá atualizado no que tá acontecendo com as ações do Banco do Brasil, que era uma das queridinhas, passou por alguns problemas que você vai expor. E muitas casas de análise e bancos colocavam o Banco do Brasil sempre na carteira recomendada, que é aquela famosa carteira semanal. Eu acho isso uma loucura, cara. A carteira da semana. Mas, enfim. E agora, todo mundo tirou o Banco do Brasil. Mas eu quero saber a opinião do Léo. O que você acha de Banco do Brasil? As ações do Banco do Brasil. Isso é muito engraçado. Eu inclusive, falo muito pra galera, né? Você vai seguir uma carteira recomendada, não tem problema. Você pode olhar a carteira recomendada, você tem que olhar para poder ver o que o pessoal tá recomendando, pra você checar, ver se é isso mesmo, né? Às vezes você não conhece uma empresa e você vai aprender através da... Mas é muito engraçado, a carteira semanal é palhaçada, né, cara? Eu vou vender todos os meus ativos, trocar toda vez, toda semana. Hora. Isso Imagina que loucura. Isso deixa a gente Faz deixar louco. sentido, né? Faz sentido. E mais preocupa o investidor do que... Enfim, Banco do Brasil. Por que não tô aportando mais Banco do Brasil? Tem alguns pontos aí que tem que ser levados em consideração. Primeiro ponto, é a maior posição da minha carteira de ações. Ah, certo. Então, se eu comprar mais Banco do Brasil, Sobe muito. eu fico muito desbalanceado. Muito então, exposto, eu sigo a teoria de Markowitz. A teoria de Markowitz ganhou o Prêmio Nobel de 1962, inclusive. Na verdade, ele soltou o artigo em 1962, se eu não me engano, o Prêmio Nobel foi de 92. E aí, o que ele defende? Tem uma curva de eficiência. Ali você vai colocar ativos, você vai montar uma carteira onde você vai colocar ativos que têm o maior potencial de rentabilidade com o menor risco possível. Então, se eu perguntasse para o Markowitz assim, qual que é melhor, Markowitz? 10 ou 20% de rendimento? O Markowitz ia falar assim, peraí, tem que fazer a curva de eficiência aqui. Quanto de risco tem o que me paga 20? O que paga 20 tem 50% de risco. Quanto que tem de risco que me paga 10? O de 10 tem 1% de risco, é a taxa livre de risco, é o Selicão. Ele vai fazer as continhas dele e vai falar assim, não, aqui faz mais sentido eu colocar uma carteira com 50% desse ativo de 10%. Então, a gente tem uma continha que a gente faz para a curva de eficiência. E além dessa baita contribuição que Markowitz deixou, ele também deixou o conceito de curva de desbalanceamento. Banda de desbalanceamento. Onde você, por exemplo, a Carol, tem um banco na carteira? Tem o Qual? Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil. Vamos supor que a Carol falou assim que
Banco do Brasil, na minha carteira, tem que representar 10% da carteira. O que é a banda de desbalanceamento? A banda de desbalanceamento dita o quanto que você pode ir para baixo ou ir para cima. Então, o Markowitz, ele usava o desvio padrão de 5%. O que é isso? Carol falou que vai ter 10% de Banco do Brasil. Então, eu posso subir até 15% e posso descer até 5%. Se o Banco do Brasil representar menos de 5% da minha carteira, porque eu fui fazendo outros aportes, ou ela caiu, eu vou lá e vou aportar mais para voltar para 10%. Se valorizou demais e tal, representa 30% da carteira agora, ou por aportes que eu fui aportando, porque eu achei que estava muito barato, mas que eu posso chegar em 15%. Mais do que isso, eu tenho que vender. Então, obedeço muito a banda de desbalanceamento, que é para me proteger da minha própria ganância, né? Porque quando o Banco do Brasil chegou a R$18, eu comprei. Mas depois eu não conseguia mais comprar mais, porque Te segurou a a estratégia. minha banda de desbalanceamento me segurou. Hoje ela tá mais ou menos aí quase 7, 8% da carteira no Banco do Brasil. E aí, óbvio também, o Banco do Brasil tá com alguns problemas, né? Todo mundo sabe que agora é como se fosse um projeto do Bradesco, só que no setor agro. Então, tá com problema de inadimplência, tá com problema, né, dessa reversão de carteira de crédito. Eles, inclusive, soltaram agora numa notícia aí que eles vão soltar um braço de BB Consórcio para tentar aumentar um pouco a receita do banco. Então, eles estão se reinventando, mas Sim. sem sombra de dúvidas é um banco mais atrasado. Se você me perguntar qual que é o melhor banco hoje, sem sombra de dúvidas é Itaú ou BTG, mas não tem tanta margem quanto o Banco do Brasil. Então, sempre quando um investidor ele vai escolher o seu investimento, ele pode escolher a parte qualitativa, que tem um Invest Quality, que é você investe só na qualidade. E aí, independente do preço que você paga, pagando caro, tudo bem, o meu rendimento vai diminuir no curto prazo, mas vai aumentar muito no longo prazo, porque ela tem mais qualidade. Esse é o jeito, por exemplo, que o Warren Buffett investe agora. Sim. Ele fez uma transição de modelo de investimento, hoje ele investe assim, muito influenciado pelo Philip Fisher e pelo Charlie Munger, falecido. Cara, é gente boa demais, esse cara ensinou muita gente. Mas enfim, então você pode comprar Itaú, por exemplo, dependendo do preço, porque você acredita, ou você pode tentar otimizar a sua rentabilidade comprando bancos um pouquinho menos melhores, né? Mas com mais desconto. Então eu acredito que o Banco do Brasil ele tem muito desconto agora. A gente viu o que aconteceu com o Bradesco, né? Subiu pra caramba, né? A gente O pessoal dava o Bradesco como morto. Mas Exato. fez um turnaround legal aí na sua carteira de Exatamente. crédito. né? Mudou a gestão, fez uma limpeza ali, fez uma. Todo mundo mudou, né? As cadeiras trocaram e agora estão indo para um modelo menos tradicional também, né? Isso aí. E aí o Banco do Brasil, na minha opinião, também vai acontecer parecido. Só que o Banco do Brasil vai demorar mais que o Bradesco, na minha opinião, porque tem o dedo estatal, né? Sim. Então não é tão tem fácil mudar as mais um regras do jogo, medinho lá, né? Tem mais um medinho lá. Mas não desfiz da posição, não acho que não vou fazer da posição. Eu só desfaço posição se mudar fundamento. Na minha opinião, não mudou fundamento. Era uma coisa que pode acontecer. Quem investiu em Banco do Brasil e, óbvio, ali a gestão deu uma vacilada na carteira de crédito e tal, mas toda gestão erra. Não tem como você, por exemplo, gestão de fundo imobiliário, que é mais, você tem mais contato. Toda gestão erra, cara. Sim. Não tem jeito. O problema é você errar e não corrigir. Então, vamos olhar para a correção. Porque é nesses momentos de estresse que a gente vai ver o quão bom é a empresa, o quão bom é o fundo imobiliário, o quão bom é o ativo que você está investindo. Porque no momento de estresse que a gente vê a qualidade. Banco Bradescão. Momento de estresse a gente provou a gestão. A gestão teve que ser trocada, pô, mas trocaram, corrigiram e tal, resolveram. Então, é um bom banco. Tem que ver a margem. Então, na minha opinião, o Banco do Brasil ainda é um bom banco para se comprar, para se montar posição. Tava melhor ainda lá, R$18. Não acho que vai pagar bons dividendos esse ano, né? Na verdade, tenho Vai ter que total cortar, né? certeza que não vai pagar dividendos esse ano, assim, quão bom era. Fica aí nos 5, 6%. Ano que vem, acredito que ainda não vai resolver. As safras, nos contratos que o Banco do Brasil faz de empréstimo, é sempre em safra ou dupla safra. Então, é de 6 meses ou 12 meses. Então, a carteira de crédito que tá dando problema agora, que a gente viu esse Vai resultado, continuar. era aquela lá do ano passado. E aí vem novas, né? Aí ele tá fechando agora novos contratos. A gente só vai saber o resultado dessas novas carteiras, dessa expansão de crédito, correção, então, se ele corrigiu, só na metade do ano que vem. Na metade do ano que vem, a gente vai ver se o trabalho que o Banco do Brasil tá fazendo hoje tá dando resultado. Ou seja, você que investe hoje no Banco do Brasil esperando o resultado melhorar no próximo trimestre, não vai vir. Inclusive, é muito interessante, é muito engraçado quanto tem viés de enquadramento. Soltou a notícia lá do Banco do Brasil, que o Banco Central, inclusive, que ele falou assim, pô, o Banco do Brasil teve um rendimento de 500 milhões só. E o resultado trimestral vai ser 3 bilhões no trimestre. Pô, o Banco do Brasil despencou. Foi o que fez despencar de 24 para 18. Soltou a mesma notícia agora. O Banco Central mostrou de novo o quanto foi o resultado estipulado lá mensal do Banco do Brasil. Foi basicamente a mesma coisa, só que não caiu não continuou em 18, subiu para 21. Ou seja, já estão especulando expectativa com a mesma notícia. Foi momentos diferentes. A mesma notícia gerou resultados diferentes, né? Então, na minha opinião, o Banco do Brasil é uma ótima empresa. É uma empresa centenária. É lógico que a gente não pode atribuir que, porque a empresa centenária nunca vai falir. Tem que ler relatório, tem que... Hoje existe... Tava o pessoal assistindo junto com a turma, a Taesa Day.
Pô, tem a Cal, o cara conversa com você, ó, nosso plano é isso, é só você sentar e assistir, ao invés de você assistir um filme, assiste a Taesa Day, o Banco do Brasil lá, a análise, então, é sobre mudança de estilo de vida mesmo. E o Banco do Brasil, na minha opinião, só pra finalizar tudo isso, não vai deixar de ser uma posição na minha carteira, não tô forçando aportes agora porque já bateu minha banda de desbalanceamento, mas se não tivesse, provavelmente estaria baixando o preço médio, confio no banco, não é o único banco que eu tenho na carteira, né, eu tenho o BR Parts também, e eu tenho uma posição indireta no Itaú através de Itaúsa, que normalmente tem mais desconto que Itaú, né? Sim. Mas enfim, basicamente é isso.